Bem, irmãos, então vamos estar passando para o nosso momento de estudo. Hoje o tema da revista ela é apontada com os inimigos da igreja, os inimigos da igreja. E o autor da revista, ele apresentou alguns tópicos aqui, como na percepção dele, colocou como alguns inimigos da igreja. Gostaria que a gente pudesse refletir um pouco sobre estes pontos e também, principalmente, estarmos olhando sobre os pontos levantados por meio da palavra do nosso Deus. E o texto base foi colocado lá em Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 até o 20, mas gostaria que a gente pudesse focar, lermos já os versículos 18 e os versículos 19, que é onde está a ideia do tema ao ser apresentado aqui. Os outros versículos já conhecemos bem a história de quando Cristo perguntando ali para os apóstolos, perguntando o que as pessoas dizem a respeito do Cristo, e aí eles respondendo, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Isaías, enfim, citando alguns profetas, Elias, no caso. E aí, quando Jesus Cristo fala, vocês dizem quem eu sou, Pedro toma a frente, fala, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí vemos a afirmação de Jesus, versículos 17, 18 e 19, que acaba trazendo, na verdade, um tema muito maior a ser estudado, que ele foge um pouco da ideia da lição. Sabemos bem da confusão que se há pelo fato do Senhor Jesus Cristo se virar para Pedro falando também, ele digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Já comentamos algumas vezes aqui, creio que seja do conhecimento também da maioria, que isso às vezes muitos usam como base deste texto para poder descrever a autoridade papal, considerando Pedro como o primeiro papa a partir deste momento, e sabemos que não é assim que nós entendemos, e dá-se para se fazer somente uma análise, um estudo inteiro somente sobre essa questão, que eu acho que é o foco maior desses versículos. E no meio desses versículos tem a forma quando Cristo ele chega ali para Pedro falando no final sobre esta pedra, que é referenciando a afirmação de Pedro anterior, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre esta afirmação, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós vemos, o autor ele cita aqui, ao declarar que as portas do inferno, nos informamos de que os inimigos da igreja não teriam mais força do que a igreja. Mas na verdade até gostaríamos de refletir sobre um pouco mais. Acho interessante entendermos sobre essa percepção de inimigos, que são os verdadeiros inimigos da igreja. Quais são as batalhas que nós precisamos enfrentar? E é interessante quando nós olhamos em 1 Coríntios 15, versículo 26, gostaria que o irmão que pudesse encontrar, pudesse estar lendo, fazendo um favor. 1 Coríntios 15 e o versículo 26. Ora, o único inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Paulo ele estava falando ali, sabemos de que o contexto do capítulo 15 ali de 1 Coríntios é sobre o que, irmãos? A ressurreição. Até fazemos de vez em quando algumas reflexões sobre o capítulo 15. E, irmãos, talvez fazer até agora um adendo aqui para nós. Eu tenho por mim que o capítulo 15 de 1 Coríntios deveria ser algo que nós teríamos que internalizar tão grande dentro de nós, porque o tema da ressurreição de Cristo, o tema da ideia da ressurreição, como o próprio Paulo fala nesse texto, fala que se nós não acreditamos nisso, então a nossa fé ela é vã.
que é algo vão? Algo vão é algo que não tem sentido, é algo que não tem utilidade, é algo inútil. A sua fé é inútil enquanto você não tiver internalizado no seu coração, na sua fé baseada a respeito da ressurreição de Cristo. Então, 1 Coríntios capítulo 15 deveria ser um dos textos que nós precisamos nos arraigar profundamente, lermos com muito cuidado aquilo que Paulo estava ensinando ali à igreja de Coríntios, para que aquele ensinamento para a igreja de Coríntios também seja algo para internalizar dentro do nosso coração. E no texto que foi lido, fala de que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. A morte, ela veio pelo quê? Veio pelo pecado. Por causa do pecado veio a morte a todos os homens. Então, quando eu vejo aqui e o próprio significado, né, da palavra de inferno, ele está muito relacionado ao Hades, né, também relacionado à própria morte. O significado, às vezes, do inferno que nós conhecemos e entendemos, não está necessariamente voltado somente, como podemos dizer, às forças malignas e do mal, mas o principal é sobre a morte. Então, quando eu olho para essa afirmação de Cristo, ele não estava somente falando sobre o que a igreja iria enfrentar, não era sobre isso, não era sobre uma questão de assim, olha, tomem cuidado porque as portas vão se levantar contra vocês, mas elas não prevalecerão, não é sobre isso. Eu acho que eu vejo algo muito mais além. Ele está trazendo uma afirmação de que a igreja já venceu, porque Jesus Cristo, ele prometeu isso. Eis que eu vim para dar vida e vida em abundância. Aquele que está em Cristo, ele já tem a vida garantida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então você pode ter certeza que para a igreja verdadeira, as portas do inferno não vão prevalecer, porque a morte não vai vencer vocês. A morte não vai alcançar vocês, porque hoje nós somos aqueles que morremos com Cristo e ressuscitaremos com Ele. Seremos transformados com Ele. Então Cristo, ele já está dando um panorama sobre o propósito final da situação. Vocês podem ter certeza que sobre a minha igreja a morte não vence, porque na minha igreja tem vida e vida em abundância. Então é interessante a gente observar e entender sobre o propósito da fala de Cristo aqui para Pedro. A respeito, como nós costumamos falar, né? As portas da morte, as portas do inferno. A porta é um processo de entrada e de saída. É um processo que vai te fazer entrar num lugar e te fazer também sair de algum lugar. A igreja de Cristo pode ter certeza. Podemos até passar pela primeira morte, mas essas portas não serão capazes de nos segurar lá. Não é capaz, porque a igreja sobre isso daí já venceu, e essa vitória já foi conquistada por meio de Cristo, por meio de Cristo que conquistou essa vitória por nós. É por isso que nós vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque Ele é a primícia, né, daqueles que dormem. É Ele que nos garante a vitória total e a vitória completa. Porque lá no fim sabemos de que a morte não é capaz de prevalecer a todo aquele que faz parte da igreja verdadeira de Cristo. Aquele que já está escrito lá no livro da vida. Quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente observa isso, né? Num dos julgamentos, o que é que tem lá em um dos julgamentos? Que vai ser aberto o livro da vida, e todo aquele que não for achado no livro da vida está condenado. Mas todo aquele que está com o seu nome escrito no livro da vida estará com Cristo por toda a eternidade. Então este processo é entender de que essa afirmação de Cristo, eu vejo muito mais uma afirmação final, voltado para o aspecto final, sobre o que nós vamos deparar no meio do caminho. Porque às vezes talvez pensamos ou imaginamos de ver a
as portas do inferno se levantando hoje contra a igreja, tentando derrubar a igreja. Não, isso já foi vencido, isso já foi determinado, já foi acabado. Eu acho que é algo que eu, como um cristão salvo em Cristo, é algo que eu já devo olhar assim e falar assim: isso aqui eu não me preocupo. Essa afirmação de Cristo não é para eu batalhar contra as portas do inferno, não é para eu lutar contra as portas do inferno, porque isso aí não sou eu quem luto. Quem já fez isso por nós foi Cristo Jesus. Quem já batalhou por nós e venceu a morte foi Cristo Jesus. E a afirmação de Cristo, ela vem nos garantindo de uma forma muito mais profética, informando a profecia final, assim: olha, vocês já venceram, porque as portas não vão prevalecer contra vocês. Aqueles que fazem parte da igreja, vocês podem ter certeza, a morte não vai prendê-los. Vocês estão libertos do poder da morte. Então nós, olhando aqui para a mensagem, e a gente observa também lá sabemos em Efésios 6, versículo 12, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, quando nós olhamos também a respeito desse texto, e aí a gente observa que quando nós falamos sobre, então vamos focar sobre o que são os inimigos da igreja. Se a gente for olhar de uma forma bem detalhada, vamos entender de que os inimigos da igreja, na verdade, vão ser coisas que vão atuar de forma individualmente contra cada um. Porque a igreja ela é composta por membros. E se um membro sofre, todo o corpo sofre. Então, se eu olhar para todos os pontos colocados aqui, na verdade, o resumo de todas as coisas vai ser direcionada para cada indivíduo, como que cada indivíduo vai lidar com as situações do dia a dia. E aí sim, quando eu entender isso, eu vou voltar à pergunta, fazendo então, qual é o papel da igreja no meio disso? Qual é o papel da igreja no meio disso? Até mesmo em Efésios capítulo 6, 12, no texto que nós lemos, a orientação de Paulo aqui, ele está falando aqui para as ações individuais da pessoa. Quanto ao mais, vocês, meus irmãos, vocês precisam ser fortalecidos na força do seu poder, vocês precisam vestir a armadura de Deus, porque a nossa luta não vai ser contra a carne e contra o sangue, mas principados, potestades, dominadores deste mundo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Aí ele vem descrevendo ali a respeito da armadura de Deus, de que nós precisamos tomar parte, que nós precisamos cuidar sobre tudo aquilo que nós vamos fazer. E aí entra todo o processo de que nós já temos falado nessas últimas semanas, últimos meses, sobre a edificação da igreja. Vai entrar todos os pontos. Quando nós falamos ali a respeito da membresia, que nós precisamos exortar uns aos outros, que nós precisamos ajudar uns aos outros, que nós precisamos fortalecer uns aos outros, servir uns aos outros, tudo isso são elementos, são atitudes, são ações que ajudam a gente a fortalecer a nossa fé contra as potestades, contra os principados, dominadores deste mundo. Porque como que as potestades, dominadores deste mundo, eles vão agir em nós? Como é que eles vão agir em nós? Como é que Tiago fala? Se não me engano é no capítulo 1, né? Não lembro o versículo. O que Tiago diz lá em sua carta? Antes cada um ao ser tentado, diga, né? Não é Deus, né? Me tentou, né? Mas cada um antes é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Então como que eu posso ser atingido pelas potestades, pelos principados deste mundo? Quando eu dou liberdade com os meus próprios desejos e vontades para que eles me influenciem, para que eles transformem o meu pensamento, para que eles mudem a minha forma de ser, para que eles me coloquem contra a própria palavra de Deus. Então, às vezes, eu só estou comentando que às vezes nós olhamos como um elemento por inteiro da igreja. É claro que a igreja como um todo,
ela é composta pelos membros, mas às vezes nós tratamos como um grupo lutando contra o outro. Mas o cuidado maior é o que? Quando está se tratando ali de guerra, quando está se tratando, podemos observar o que tem acontecido, né, nas questões das guerras aqui ultimamente, o que cada um está buscando para poder fazer uma infiltração. Quando vai se fazer um plano de infiltração no território inimigo, o que se busca? Aonde tem um ponto fraco. Aonde que se busca vencer o território do inimigo? Buscando o ponto fraco. Por isso que nós temos que cuidar dos nossos pontos fracos. E aí cada um de nós, trabalhando juntos, ajudando juntos, trabalhando de uma forma mútua junto, fortalecendo juntos. Quando a gente entende de que essa batalha, essa luta não é olhando, parece que a gente só tira aquele zoom e vê de longe, né? Um grupo, um país contra o outro brigando, eles estão brigando. Mas para nós, que estamos inseridos dentro do contexto da igreja, nós temos que preocupar muito mais em dar aquele zoom. Vamos dar um zoom e ver pontos fracos. E aí quando eu começo a olhar pontos fracos, eu vou olhar o meu ponto fraco. E aí eu preciso que o meu irmão me ajude a fortalecer o meu ponto fraco. E aí cada um vai olhando o seu ponto fraco. E aí eu tenho que chegar assim, irmão, me ajuda. Irmão, me dê apoio com isso. Ou às vezes nós, pela orientação do Espírito e em amor, olhar para o irmão, irmão, você precisa de um apoio quanto isso aqui? Deixa que eu te ajudo. Deixa que eu te apoio. Deixa que nós vamos te ajudar a fortalecer no Senhor, em Espírito. Isso que quando eu olho a respeito, quando falamos a respeito sobre os inimigos da igreja, na verdade o resumo vai se tornar sobre aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia naturalmente. Naturalmente, porque a igreja em si, ela já venceu. A igreja em si já venceu. Não tem nada que vai vir derrubar a igreja, não tem nada que vai vir e vai detonar a igreja. É por isso que às vezes se cria uma mentalidade muito, podemos dizer, errônea, porque nós queremos conquistar com a igreja aqui na terra. Nós não aceitamos, assim, não, nós temos que vencer. A igreja está, a mentalidade do mundo está desse jeito. Não, a igreja tem que se impor, a igreja tem que dominar, a igreja tem que dominar culturalmente, tem que dominar politicamente. Nós temos que vencer, nós temos que lutar. Essa luta não é nossa, irmãos. Essa luta não é nossa, porque a igreja não está perdendo. Se eu estou colocando na minha cabeça como a igreja está perdendo, irmãos, nós temos que lutar para fazer ela vencer. Irmãos, a igreja já venceu, ela não está perdendo não, ela já venceu já. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo já venceu, irmãos, já venceu. Porque o último inimigo a ser derrotado é a morte, e nós já estamos com a vida garantida em nossas mãos por meio de Cristo Jesus. Então a igreja em si já venceu. Agora, a missão dela pode estar comprometida. Por isso que eu falo assim, quando a gente está falando a respeito dos inimigos da igreja, e quando a gente começa a pensar sobre então qual é a atitude que a igreja precisa ter, nós vamos acabar linkando automaticamente com a mensagem à noite. Agora, a missão dela pode estar comprometida. Então eu preciso me atentar sobre os meus esforços gastos na minha missão. Tá como? Os meus esforços gastos para poder manter a mutualidade da igreja, como nós comentamos no outro estudo. Tá como? Os meus esforços para manter a minha comunhão, o fortalecimento interno entre os irmãos, está como? Os meus esforços para poder anunciar a mensagem de Deus para este mundo, o Evangelho para este mundo, está como? Aí nós temos então que fazer uma reavaliação de como está a missão da igreja. E aí, a respeito dos pontos aqui colocados, né, pela lição, eles colocaram 3 pontos principais, né, dentro deles como inimigos da igreja, né, e dentro deles alguns outros subtópicos, né, e
E como falei, se a gente for observar eles vão ser tratados no individual. Eles vão acabar entrando no tratamento individual de cada um. E aí vem a questão, volta a respeito da missão. Então, qual é a missão da igreja? Se a gente for olhar, e os irmãos podem até comentar ou corrigir, não vejo pontos assim de ordenanças voltadas para o grupo, de ordenanças assim, ó, vocês precisam combater isso, como você combater aquilo outro. Na maioria das vezes que nós vemos a mensagem de Cristo, né? O id de Cristo lá em Mateus, né? Prega o evangelho sobre toda criatura e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A missão da igreja é pregar o evangelho e ensinar e fortalecer. Estaremos citando depois outros versículos também que nos ajudam a entender um pouco sobre isso, né? Mas eu não consigo deixar de falar, né? Eu sempre volto a citar sobre isso. Quando vamos naquela oração dos irmãos ali em Atos capítulo 4, né? Versículos 29, versículo 30, a gente observa eles falando ali, assim como Herodes se levantou, assim como Pôncio Pilatos se levantou, assim como as pessoas estão se levantando, ali a gente pode literalmente falar dos inimigos da igreja de forma mais física, né? Que eles realmente estavam buscando matar eles. E aí na oração da igreja fala, assim como Herodes levantou, Pôncio Pilatos levantou, toda essa galera levantou para derrubar a sua igreja. Você não vê eles falando, Senhor, dá-nos forças para vencê-los, Senhor, dá-nos forças para derrotá-los, Senhor, dá-nos forças para aniquilarmos os nossos inimigos. Você não vê eles orando assim. Mas quem que você vê a igreja de Deus orando ali? Senhor, então dá-nos cada vez mais ousadia para pregar o seu evangelho. Dá-nos ousadia para continuar a nossa missão. Nós não podemos desviar o foco da nossa missão. Então, quando nós falamos sobre os inimigos da igreja, nós temos que ter muito certo, muito internalizado dentro de nós, de que o estudo voltado para este ponto não é para nós programarmos, podemos dizer, um contra-ataque. Qual é o contra-ataque? Na verdade não desvie o foco da sua missão. Porque os inimigos da igreja vão continuar por aí, porque os principados e potestades vão continuar por aí, mas você não desvie o foco da sua missão. Quem vai batalhar isso já venceu já. Quem vai fazer essa batalha já venceu, não se preocupe. O que nós podemos sofrer, irmãos? Qual é o perigo que eu vou ter na minha vida aqui, sendo igreja? O que eu posso sofrer aqui de perigos pode ser até mesmo alguma questão de saúde, algum acidente, até mesmo algum aspecto de violência contra o meu corpo. Mas o que é isso, como podemos dizer, né? O sofrimento do tempo presente não há de ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. O que são essas coisas diante da vitória da morte? O que são essas coisas diante daquilo que Cristo já venceu por nós? Não são nada. Então eu não preciso me sondar para assim, não, nós temos que impedir os ataques aqui. Agora, o que nós precisamos fazer? Individualmente, quais são os nossos pontos fracos? Porque o Senhor Jesus Cristo ele falou: vigiem, temos que orar e vigiar para não cair em tentação. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou também, né, falando que o diabo, o vosso inimigo, ele está ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o que nós precisamos fazer é a nossa missão. A missão para este mundo externa, em continuar anunciando o mundo, e entre nós, entender qual é o papel, como nós já comentamos no tema da membresia, entender qual é o nosso papel como membros da igreja. Um papel de fortalecimento, de apoio e de auxílio mútuo, né, uns para com os outros. Então, o que o autor ele coloca sobre 3 tópicos principais. Os 3 tópicos principais ele cita como as ideologias, heresias e apostasias. É interessante entendermos, por exemplo, quando nós falamos sobre ideologias, né? Ideologias é conjunto de ideias que se apresentam. Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4,
puder ler, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Porque virá tempo com ele que não sofrerão a sã doutrina, mas sempre comichão nos ouvidos, anotarão para si doutrinas conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, terão como coceiras nos ouvidos, comichões nos ouvidos, e irão buscar doutores conforme as suas próprias vontades e as suas próprias concupiscências, seus próprios pensamentos, seus próprios desejos. É interessante que talvez nós lemos versículo 3 e versículo 4, mas Paulo ele faz um apelo a Timóteo no versículo 1 versículo 2. Como é que está o apelo aí no versículo 1 versículo 2, irmão? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra e insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a humildade e doutrina. 4 e 2. Isso aí. Então a gente observa nos versículos 3 e 4, Paulo já falava, falou assim, olha, vai ter tempos que ideologias vão arrastar multidões. Vai ter tempos em que pensamentos diferentes vão arrastar multidões e eles não vão suportar ouvir a doutrina, eles não vão suportar ouvir a palavra. Mas Timóteo, quando esse tempo chegar, o que você faz? Prega a sã doutrina. Prega a palavra, não desvie o foco da sua missão. Que vai chegar esse tempo, vai chegar esse momento. Na verdade, tinha também naquele tempo, desde aquela época, pessoas buscavam ideias conforme suas próprias vontades. Mas conjuro-te perante Deus, aquele que há de julgar os vivos e os mortos, permaneça na sua missão, meu querido. Instrua, ensina, exorta com toda longanimidade, com toda paciência. Continue no anúncio do Evangelho, continue na instrução da palavra de Deus, no fortalecimento da palavra de Deus no coração de cada um. Permaneça fiel nessa sua missão, porque é isso que nós podemos fazer. A arma da igreja é a palavra, a espada, a arma que a igreja tem, se a gente for, eu não citei Efésios, o único elemento ali de ataque que se tem é a espada, e a espada ali está referenciando o quê? A palavra. Em Hebreus, faz essa analogia, que a palavra de Deus é como aquela espada afiada de dois gumes. Então, o que nós temos para poder usar, que achamos usar a respeito desses ataques, é somente a palavra de Deus. É permanecer firme na sã doutrina, é permanecer firme no ensino da sã doutrina, é permanecer firme na exortação da sã doutrina, é permanecer firme naquilo que somente a palavra tem para poder nos ensinar. E quando nós falamos sobre teologias, nós falamos também sobre o aspecto do pensamento humano geral, os movimentos humanos de uma forma geral. E aí nós temos também outro texto de Paulo, ali em Romanos 12, versículo 2, conhecemos bastante, no qual ele cita o que? Não vos conformeis com este século. Mas aí qual é a orientação dele? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a renovação do nosso entendimento, ela vem por meio de quê? Do conhecimento da palavra de Deus. Estamos falando isso, irmãos, porque às vezes nós olhamos de uma maneira geral, quando falamos assim sobre a respeito de inimigos da igreja, nós sempre pensamos nessa questão de um ataque.
nós temos que derrubar as ideologias, eu tenho que vencer aquilo dali, eu tenho que dominar tudo isso que está acontecendo na minha volta. Mas na verdade nós precisamos cuidar de nós, para que eu não me conforme com algumas coisas deste século. De vez em quando nós comentamos sobre isso, quando falamos de que Jesus Cristo ele vem e fala uma coisa, mas às vezes algumas coisas que Cristo fala, às vezes eu mesmo acabo pensando diferente. Às vezes Cristo vai lá e ensina a respeito do amor, a respeito do perdão, e eu mesmo já fico assim, não tem como não. É ser muito trouxa amar desse jeito, é ser muito trouxa ter que perdoar desse jeito. Isso aí é uma forma que eu não estou tomando cuidado, eu estou me conformando com o pensamento, com a ideologia deste mundo. Então, quando nós falamos sobre a questão dessa proteção, do fortalecimento da igreja contra os inimigos, nós temos que cuidar principalmente desses pequenos pontos fracos. Porque a partir do momento que cada membro vai aceitando uma ideologia externa adentrar em meu coração que vai contra a própria palavra de Cristo, nós estamos enfraquecendo internamente a igreja. É como se fosse o cavalo de Troia. Às vezes nós estamos focados demais nos exércitos lá fora. Quando nós estamos vendo os exércitos lá fora, nós estamos prontos aqui. Mas daqui a pouco vem aquele presente bonito, né? É para assim, esse aqui não tem mal não, deixa entrar. Esse presente bonito não tem mal não, deixa entrar. Na hora que ele entra, dentro dele tem soldados também, né? A história, quem conhece a história aí dos contos gregos, né? Da guerra de Troia, é basicamente isso. Tanto que surgiu a expressão, né? O cavalo de Troia, né? Ou presente de grego. Então, às vezes, talvez o nosso grande problema hoje é olharmos os exércitos lá fora, vermos aquela multidão de exércitos lá fora e ficarmos preocupados. São os inimigos, nós temos que estar prontos para atacar. Mas muitas das vezes está entrando aqueles presentinhos aqui e estamos aceitando. Por quê? Porque às vezes eu me conformo com alguma ideia externa. Mas é por causa dos principados e potestades que estão fazendo isso? Não, sabe qual é o maior problema? Meu coração. É muito mais problemático por causa do meu coração. Porque muitas das vezes, vou voltar no mesmo exemplo que citei aqui, quando Jesus Cristo fala a respeito do amor e do perdão, muitas das vezes eu não tenho a coragem ou a disposição de reduzir o meu ego, o meu orgulho. Irmãos, se for para a gente falar então sobre os inimigos da igreja e a gente vai acordar sobre os pontos fracos da igreja, eu acho que o orgulho é o maior inimigo que a igreja tem. É o maior inimigo que a igreja tem, porque o meu orgulho não me deixa aceitar a ordenança de Cristo sobre a minha vida. Porque o meu orgulho não me deixa abrir mão da minha condição de pessoa como superior, como não posso levar desvantagem, eu não posso deixar que fulano de tal sobressaia sobre mim, eu não posso aceitar isso, eu não posso, porque senão eu vou estar me humilhando, senão eu vou estar não sei o quê. Mas aí Cristo fala, aquele que se humilhar, esse sim que será exaltado. Enquanto nós não tratarmos isso internamente, individualmente, a igreja vai estar sempre enfraquecida. Aí não vai adiantar nós olharmos lá fora tantas coisas que acontecem, enquanto nós estivermos ainda enfraquecidos internamente, porque nós estamos deixando vários cavalos de Troia entrar, vários presentinhos entrando. Então por isso que nós precisamos não desviar o foco da nossa missão. Não desvie o foco da sua missão. Exorta. A orientação de Paulo para Timóteo ali não foi somente prega a palavra, mas ele fala também exorta. A orientação de Paulo também que nós falamos a respeito dos membros é exortai-vos uns aos outros, irmãos. Nós precisamos incentivar isso em nós. Conversem, confessem seus pecados uns aos outros, exortem uns aos outros, fortaleçam-se uns aos outros, peguem os seus pontos fracos, ajudem uns aos outros a fortalecer esses pontos fracos. Precisamos resgatar isso, irmãos. Precisamos aplicar isso na nossa vida, porque não adianta, quando nós falamos a respeito da comunhão, a vivência em comunhão, ela precisa ser muito maior do que somente nos reunirmos.
Viver em comunhão é um ato de resistência aos ataques externos muito maior do que qualquer outra coisa que possamos pensar ou imaginar, porque é na vivência em comunhão que nós ajudamos uns aos outros, é na vivência em comunhão que nós fortalecemos uns aos outros, é na vivência em comunhão que nós então vamos ajudando esses pontos fracos a serem tratados. Aí vamos bloqueando essas pequenas ideologias externas entrando em nosso meio. Quando nós tratamos individualmente cada membro da igreja, sem ignorar cada membro da igreja, cada membro do corpo, né? Então, quando nós vemos aqui os tópicos voltados aqui para as ideologias, nós temos sobre a secularização, né? Quando nós já citamos aqui Romanos capítulo 12, as ideias da secularização. Irmãos, o que é as ideias deste século? Se a gente olhar para este mundo, o que move os ideais deste mundo? A única coisa que move os ideais deste mundo são os próprios desejos do coração. Então, quando eu penso, que a gente começa a observar sobre as ideias deste século que movimentam a respeito deste século, de onde que surgem essas ideias? É tão somente a vontade de fazer o que se está dentro do próprio coração. Então, o cuidado de nós olharmos sobre a secularização, de olharmos para as coisas deste século e simplesmente olharmos como se estivesse longe de nós, é um perigo, porque não está longe de nós. Se os ideais deste mundo, eles têm por base os desejos dos corações humanos, significa que aquele ideal do mundo, às vezes ele pode estar dentro de mim também. Porque se os ideais deste mundo são direcionados por meio dos desejos dos corações, eu também posso ter um desejo do mesmo coração que vá alinhar com os ideais deste mundo. Por isso que Deus, quando chega diante de Caim, o que ele fala? O desejo está à porta do seu coração. Cumpre a ti dominá-lo. Antes mesmo de Caim matar Abel, Deus já chegou para Caim e falou assim: Caim, toma cuidado, meu querido. O pecado, o desejo, está na porta do seu coração. Você está pronto para acolher ele. A qualquer momento você vai acolher ele. E se você acolher ele, ele vai subir contra ti e vai te dominar. Então fique esperto. Então, quando nós falamos sobre a ideia, as ideias gerais sobre que o mundo tem, não estão distantes de nós não, irmãos. Eles podem estar distantes da palavra de Deus, ok, estão distantes da palavra de Deus, mas não estão distantes de nós por conta do nosso coração pecaminoso. Então, quando eu olho a respeito da própria secularização, nós precisamos tomar cuidado com o nosso próprio coração, com o nosso próprio desejo, com as nossas próprias concupiscências. Irmãos, não ignoremos a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu preciso amar até mesmo meu inimigo, não ignore isso. Ignorar não significa que é fácil, mas nós não podemos ignorar. Às vezes, o grande erro nosso é, por ser difícil, então nós excluímos totalmente. Mas isso é muito difícil, isso é só Jesus que fazia, então eu vou ignorar isso, tá? Isso aqui eu não aceito não, porque é só Jesus que fazia, porque hoje em dia, meu amigo, é difícil de amar, hein? É difícil de amar aquela pessoa. Então, já que é difícil, eu vou ignorar, tá? Só Jesus é perfeito mesmo, só Ele foi perfeito mesmo, então para que eu vou me preocupar? Isso é um exemplo. Porque quem fala isso não é a palavra de Deus, quem fala isso é o mundo. É muito comum a gente ouvir isso no mundo falar, assim, perfeito foi só Jesus. Falando a respeito de secularização, hoje o mundo está envolvido numa grande, não só o mundo, né? Igreja, né? Que nós estamos no mundo, né? Uma grande inversão de valores, né? Quando a Bíblia diz não, nós falamos, não tem problema. Nós, né? Diz não. Não tem problema. Quando a gente completa, porque a Bíblia não completou. A Bíblia diz, não matarás, não adulterarás. Aí fala, não tem problema. Inversão de
invertendo o que a Bíblia diz. Então eu fico pensando que o Senhor Jesus, quando ele fez a sua oração, né? A oração sacerdotal, como tu conhece, João 17, ele orou pelos seus discípulos, dizendo ao Pai: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que livre-os do mal. E às vezes nós estamos, em vez de pedir a Deus para nos livrar do mal, nós entramos no mal. Ao contrário, inversão de valores. Então, eu fico pensando que Davi, no Salmo 23, nós estamos conhecidos, você estava falando a respeito dos nossos inimigos, né? Jesus já havia dito que os inimigos do homem são os da própria casa, da sua própria família, né? E nós vemos isso na própria família dele, né? Que a Bíblia diz, João diz que nem seus irmãos criam nele, passaram a acreditar depois, claro, mas a princípio não. E então Davi faz uma oração no Salmo 23, dizendo assim: Senhor, prepara uma mesa, né, para mim, na presença de Deus. Ele não pediu que Deus os matasse. Acaba com esse pessoal, são todos meus inimigos. Eu sou do Senhor, eu sou escolhido, né? Mata esse povo. Não, prepara uma mesa na presença deles. Eles precisam ver que eu sou diferente, que eu sou o Senhor. Às vezes nós oramos ao contrário, como você disse anteriormente, nós pedimos que Deus derrote os nossos inimigos. Ao contrário, nós é que temos, né, o nosso testemunho, com a nossa fé, com o nosso amor. Jesus ensinou também, né, amai os vossos inimigos, você citou aí, né, e orai pelos que vos perseguem. Quer dizer, nós fazemos o contrário, né, acaba com eles. A nossa oração é assim, né, inversão de valores, secularização. Então, Paulo já tinha orientado isso aí. Você leu o 2 Timóteo 4, mas no capítulo 3 também, né, Paulo diz assim: olha, sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, obstinados, traidores, cruéis, profanos, irreverentes, desobedientes aos pais e mães, né? E mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, né? Tendo, porém, a aparência de piedade, mas negando a eficácia delas, eles se afastam. Então, o nosso dever é afastar, mas nós queremos misturar com eles. Né? Aí, Paulo, quando ele vai falar lá a respeito dos dons espirituais, o que ele diz assim? Está em 1 Coríntios, né? Não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então nós preferimos contender. Nós preferimos, como se diz, embriagar com vinho que a contenda, né? Misturar, né? Fazer aquela bagunça toda, né? Em vez de nos enchermos do Espírito. Então, quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele faz como Davi: Senhor, olha, em volta de mim tem inimigos que eu não consigo vencer, mas prepara uma mesa para mim. Eu quero festejar isso, né? Eu quero que eles vejam que eu sou diferente, eu quero que eles vejam que na presença do Senhor há o quê? Abundância e alegria. E às vezes nós estamos choramingando pelos campos da parede, né? Até pedindo oração na igreja, porque eu estou enfrentando todo problema. Gente, a Bíblia está te ensinando como enfrentar esses problemas. Né? Não é pecado, não é errado também, não. Eu pedi oração na igreja, para me ajudar, é claro, né? Mas eu também tenho que ser forte e corajoso, como disse Deus a Josué, né? O Josué está aqui na nossa frente aqui, né? Esforça-te e tem boa, né, porque ser forte e corajoso. A princípio, que Deus trouxe assim, parece, olhando para esse texto de Josué, parece que é uma palavra de desânimo, né, para Josué. Moisés viu o céu e morto, né? Aí que ele fala: levanta-te, né? Ser forte e corajoso, né? Não faz nem desmante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Quer dizer, nós esquecemos disso, que o mesmo Deus de Josué e de Moisés é o nosso. Ele mudou, será que mudou? É outro Deus? Não, né? Então, está acompanhando o seu raciocínio aí, a gente percebe que, embora Paulo diz que o maior inimigo é a morte, né? E vai ser o último também a ser destruído, mas nós temos, antes da morte, vários inimigos, né? Por isso que eu colocou aqui bem, né? Os inimigos, né, da igreja, plural, né? Então nós não temos um só, nós temos vários inimigos. O nosso próprio desânimo, né, como você também falou aí, faz parte disso. Também é uma arma do inimigo, o desânimo no cristão, de deixar de frequentar os cultos regularmente na igreja, né? Por desânimo, claro, falando por desânimo. Hebreus capítulo 10, 25 diz, né? Não deixei de congregar, como é costume de alguns. Já tinha esse problema na igreja anterior. Mas por isso, não deixei de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestemos uns aos outros. Isso é que Paulo está ensinando a Timóteo no capítulo 4. Não para não, Timóteo. Continua insistindo, ensinando, né? Desde que você está falando a verdade, na verdade está com você, Deus vai te abençoar, vai te dar força para você vencer. Então, em vez de nós pedirmos a derrota dos nossos inimigos, nós pedimos que Deus prepare uma mesa
para nós uma mesa de festa, né? Para que eles vejam Cristo em nós. E aí Paulo fala lá em Romanos 8, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Né? A fome, a nudez, a espada, a altura, a profundidade, nada disso. Nos separará do amor de Cristo. No final, nós vamos ter o resultado, e o mundo vai ver esse resultado positivo no crente hoje, né? Eles tentando nos desanimar, tentando nos derrotar, mas não vai conseguir se nós realmente estivermos firmados na palavra, né? Nas promessas do Senhor. Nós temos até um hino que diz, né? Firmes nas promessas de Jesus. Essa analogia, né, como o Barnabé citou, né, ali de Davi, é interessante, até me fez pensar aqui agora, né? Quando nós falamos a respeito sobre os inimigos da igreja, e aí a gente vê muitas das vezes essa questão sendo levantada de que a igreja precisa conquistar certos domínios da sociedade, a igreja precisa ter certos tipos de influência dentro da sociedade, às vezes parece que nós não estamos fazendo como Davi, né? Se ele fala assim, prepara uma mesa, é porque ele sabe que ele já ganhou. Romanos 8, qual é a conclusão ali de Paulo quando ele fala que nem a vida, nem a morte, nem as potestades, principados, nada poderá nos separar do amor de Cristo? O que ele fala ali em Romanos 8? Que nós somos o quê? Mais que vencedores. Então, qual é a posição da igreja? Nós somos amigos. A gente já venceu. Já venceu. A igreja é mais que vencedora. E aí vem, como o Barnabé falou, qual é a nossa postura? É uma postura, às vezes a gente coloca uma postura meio que de derrotados, preocupados. Não, irmãos, mas olha, a gente tem que ganhar, a gente tem que conquistar, a gente tem que tentar ganhar aquilo ali, a gente tem que tentar eleger político tal, a gente tem que tentar fazer aquilo. Aí entra uma mistureba que está acontecendo ultimamente com a política junto com a igreja, que está mais prejudicando a igreja. Eu volto até a reafirmar sobre isso. Isso é muito mais prejudicial ao evangelho do que ajuda. Porque parece que nós estamos com ar de derrotados. Irmãos, estamos perdendo a luta. Precisamos então ter alguém lá para nos ajudar, hein? Porque estão perdendo. A gente não está fazendo ali igual Davi, né? Senhor, prepara a mesa aqui. O mundo pode estar lá. Ih, estamos ganhando, estamos fazendo isso. Nós estamos conquistando, nós estamos crescendo. A igreja está aqui para os meus amigos. Nada que vocês façam irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada que vocês façam irá poder nos separar da vitória que nós temos sobre a morte. Aí fazemos você igual Davi, Senhor, prepara uma mesa. A mesa ela é relacionada muito com o quê? Com comunhão, né? Lá em Atos 2:42, como é que era? Eles viviam juntos no partir do pão, em comunhão, em cada alma havia temor. Eles viviam na mesa, né, da comunhão. E aí o que acontecia com o mundo quando olhava para o mundo? O mundo olhava para a igreja assim, ganhava a simpatia do povo, e cada dia mais Deus ia acrescentando os que haveriam de ser salvos. Olha a diferença, a perspectiva de diferença, de entendimento sobre qual é a postura da igreja diante disso. Às vezes nós queremos tomar a postura de ataque de um ataque que não é nosso, porque quem luta por nós é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É assim que Paulo fala lá em Romanos 8. Se Ele é por mim, quando eu falo que Deus é por mim, eu falo assim, tem uma luta para batalhar ali, mas olha, não é eu que vou não. Quem vai por mim é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso grande problema de perdermos as batalhas hoje é porque eu não estou colocando Deus por mim, eu estou colocando eu por mim mesmo. Senão eu não posso aceitar isso, então eu vou lá mudar essa história. Eu não tenho poder nenhum de mudar nenhuma história. Nós, como pessoas, não temos nenhum poder para isso. Quem faz isso é Deus. Então, a grande questão é como falo, igual o autor colocou aqui sobre os inimigos da igreja, né? Sabemos do inimigo maior que é a morte, né? Mas ele também já está com a sentença decretada, que é uma luta que não é nossa. Vemos outros inimigos no decorrer do caminho. A grande questão de olharmos para os inimigos da igreja é principalmente para se perguntar qual é a nossa postura, qual será a nossa postura diante destes inimigos. Então, quando nós olhamos, a gente citou já sobre as ideologias, sobre a secularização, nós precisamos tomar muito cuidado, porque as ideologias, aquilo que Paulo falou lá em Timóteo, né?
olha, as pessoas vão buscar mestres, as pessoas vão buscar ventos de doutrina por causa conforme o desejo do seu próprio coração. Então, quando eu vejo aquele texto de Paulo, é claro que eu vou olhar para o mundo buscando ideias conforme os desejos do seu coração. Tá certo, é isso mesmo. Mas muito mais, eu tenho que olhar para nós, eu tenho que olhar para mim e falar: Senhor, se algum desejo que está no meu coração está querendo se alinhar com alguma ideia do mundo, trata isso, né? Como o salmista também fala: sonda-me, ó Deus, e conheces o que há dentro de mim. É como que também Hebreus fala sobre a palavra. A palavra é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que ela é apta para discernir o que? Pensamentos e desejos do coração. Então a palavra de Deus, ela é para isso, é para poder chegar no meu coração, apontar esses desejos que às vezes, muitas das vezes, desejos e pensamentos internos meus, que querem se alinhar com a ideia do mundo. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu enxergo isso, aí é: Senhor, me ajuda a cortar isso, me ajuda a aniquilar isso. Que é como nós falamos, né, os pontos fracos da igreja. E aí o autor também colocou alguns outros tópicos aqui, né, como o consumismo. Na verdade, o consumismo é um problema geral da sociedade, né, não necessariamente é algo para a igreja, mas é um problema geral, como a gente observa de muitos problemas psicológicos, psicossociais que às vezes acontecem por causa das influências consumistas, né? Quantas pessoas que às vezes não conseguem se enxergar satisfeitas por completas por conta da forma como que o consumismo ele é apresentado, como os influencers hoje em dia, né? As pessoas hoje têm se deixado influenciar muito fácil. E quando falamos sobre isso, não falamos somente sobre bens materiais, mas também sobre estilo de vida, mas também sobre questões até mesmo de estética, de corpo. E aí, no mundo, já é um problema que existe no próprio mundo, que às vezes até o próprio mundo, eles, por mais que é uma ideologia do mundo, mas eles também ao mesmo tempo já alertam, né? A gente observa até muitos psicólogos alertando sobre isso, sobre o problema desse tipo de influência, que isso é um problema, na verdade, natural do ser humano, que nós também agora, trazendo para a igreja, precisamos tomar cuidado para que já que é um problema natural do ser humano, por mais que eu seja parte da igreja, mas eu ainda sou humano, né? Então os problemas naturais do ser humano lá fora também serão problemas naturais dos membros de cada igreja. Então o consumismo em si não é um inimigo necessariamente da igreja, é um problema humano natural. É que cada um de nós temos também que nos policiar, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas, como nós costumamos dizer, né? A palavra de Deus tem orientação para todas as coisas. A palavra de Deus tem orientação para tudo isso, né? O irmão Barnabé também, por exemplo, o irmão Barnabé citou sobre o próprio desânimo, né? Isso também é um problema que acontece para qualquer ser humano natural, gente. Isso não é uma coisa específica contra a igreja, isso é normal para todo mundo. Quantos têm lutado contra a ansiedade? Quantos têm lutado contra a depressão? Mas é claro, nós sabemos que nós temos uma fonte de ensino e de auxílio para cada uma dessas situações. Aí é por isso que eu falo, a questão toda é qual vai ser a sua postura diante dos problemas que nós enfrentamos, né? E assim tem os outros tópicos, né, que pluralismo religioso, o autor também colocou, isso vai estar acabando alinhando juntamente com a questão das ideologias do mundo, né, porque acho que se a gente colocar sobre os movimentos ideológicos hoje, é como se fosse até mesmo meio que uma religião, né? Os próprios movimentos ideológicos aí, alguns tipos de movimentos sociais estão quase gerindo como se fosse uma religião. Então, há ideias de outras religiões também, elas vão estar juntas, inseridas no mesmo contexto, vamos tratar da mesma forma dos outros pensamentos lá do mundo também, né? Assim como o próprio relativismo moral e tudo mais, foi um dos outros pontos aqui. Nós sabemos da verdade. Qualquer coisa que fugir dessa verdade, nós precisamos então desconsiderar. Principalmente, eu volto a reforçar,
principalmente de forma individual. Será que eu estou me deixando levar para algum tipo de pensamento desse? Será que eu estou deixando me levar para algum tipo desses movimentos ideológicos? Será que eu estou deixando me levar por algum tipo de pensamento relativo, de moral relativa? Se eu estou me deixando levar por alguma dessas coisas, então é o momento de eu ligar o alerta, e aí volta a função da membresia. Meu irmão, cara, olha, eu estou, sei lá, às vezes eu estou pensando que seria assim, assim, assado e tal. O que você acha? Me ajuda a entender melhor? Busca junto a palavra de Deus. Vamos lá, vamos sentar aqui então, vamos pegar a palavra de Deus, vamos reforçar a palavra de Deus no seu coração, para a gente vencer isso. É assim que nós vencemos, irmãos. É assim que nós vencemos. E é claro que além, né, da ideia das ideologias, entra também a respeito das heresias, né, que é o segundo ponto aqui que o autor colocou como os inimigos da igreja. É claro que as heresias, tantas heresias quanto as ideologias, quanto também até a própria apostasia que é colocada na frente, tudo isso tem um único propósito. Qual o propósito de tudo isso? Te desviar do foco da palavra. Se você pega as ideologias que se tem hoje em dia, é para chegar naquilo que Cristo fala, naquilo que a palavra de Deus fala, e falar, isso aí, você tem que atualizar isso, né? Ainda é isso, né? Temos que atualizar a Bíblia, né? Fazer um upgrade. Tem que atualizar isso, meu amigo. Esse negócio é de 2000 anos atrás, cara. Se atualiza, meu amigo. A situação hoje é outra. Tudo isso tem um único objetivo: tirar o nosso foco de Cristo e o nosso foco da verdade. Então, assim como as ideologias, assim como as próprias heresias, nós sabemos de que o foco principal deles é nos desviar os olhos de Cristo. Porque a partir do momento que eu desvio um pouquinho, é aquela história da linha reta, né? Se eu pego aqui, tem essa linha aqui do rejunte aqui, se eu desvio aqui 1 grau aqui, ou até menos, vou colocar meio grau, talvez a gente nem vê diferença nenhuma. Mas daqui até lá no muro, você vai ver uma diferença grande de meio grau. Aqui não vou ver quase nada, mas daqui até lá no muro vai ser uma diferença grande. Então, às vezes a gente aceita, né, como no Barabé citou, né, a gente vai aceitando algumas coisinhas pequenas, porque é pequeno, mas lá na frente, o estrago é grande. Então, como que eu combato as ideologias? Com a palavra de Deus, reforçando a palavra de Deus em nosso coração. Como que eu combato as heresias? Com a palavra de Deus, com a palavra de Deus reforçando o nosso coração, irmãos. Nós estamos esquivando, nós vivemos esquivando das coisas, nós não devemos nos esquivar, não. O que nós precisamos fazer? É o que Pedro fala, se não me engano, é 1 Pedro 3, versículo 15, né? Antes, santificando a Cristo, né, como Senhor em nossos corações, né, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos questionar da esperança que há em vós. O nosso grande problema é que nós não queremos nos preparar. O nosso grande problema é que a gente tem preguiça de se preparar. Às vezes a gente vê, né, alguns movimentos, já que estamos falando sobre no ponto de heresias, às vezes nós vemos alguns movimentos que a gente já sabe, né, tem esse conhecimento ser herético, quando eles vão aproximando para que às vezes querer conversar, você não quero nem conversa, porque às vezes nós não estamos nem preparados para rebater, nós não estamos nem preparados para entender qual é a razão da esperança que há em vós. E muitas das vezes acontece de que, se deixar a conversa rolar, é capaz deles realmente conseguir mudar a esperança que há dentro de você. Por quê? Cadê o preparo? Cadê o preparo, irmãos? Cadê a busca de estarmos preparados para isso? Aí vem então, aí a gente volta a perguntar: estamos apontando os inimigos da igreja, falamos sobre movimentos ideológicos, falamos sobre a respeito de heresias, né? Não vou entrar muito em detalhes, né? Porque acho que cada ponto que foi colocado aqui tem que ser trabalhado de forma separada. Exatamente para quê? Para preparar cada um de nós a estar prontos para isso, né?
e até mesmo entrando, talvez já podemos fazer um link do terceiro ponto sobre a apostasia, daqueles que abandonam a fé, que pode ser por meio até mesmo de ser levado por esses ventos de doutrina. Abandonam porque chega alguém, fala algumas coisinhas e a pessoa simplesmente não está com a fé firmada em Cristo, não está com o seu lado espiritual firmado na palavra de Deus, e aí se deixa levar, abandona aqui, fala assim, não, já desisti aqui, vou para o outro lado lá. Às vezes pelo próprio desânimo, às vezes a esperança, como Paulo fala, né? Nossa esperança em Cristo está somente nessa vida. Aí quando começa a vir os problemas da vida, eu perco a esperança em Cristo, porque eu estou tão focado nessa vida terrena, que quando começam a surgir os problemas, eu falo assim, mas cadê Cristo? Cadê que eu estou passando por tanta dificuldade? Cadê, Senhor? Cadê Cristo então para mim? Porque estamos com a nossa esperança em Cristo nessa vida. E aí o que Paulo fala? Se a nossa esperança em Cristo for somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Exatamente porque Deus não prometeu, irmãos, momento algum que a nossa vida seria fácil. Como o irmão Barnabé citou ali na oração dele, eu não peço que os tire do mundo, mas que o ajude-os a passar, porque eles vão passar. O Senhor Jesus Cristo anunciou isso para os seus discípulos, falou assim, olha, não se turbe, vocês vão ter dificuldades mesmo, vocês vão ter aflições mesmo, esquece, você não vai ter vida fácil não, vai ser dificuldade mesmo, mas qual é o consolo de vocês? Que aí é uma promessa de Deus, na casa de meu Pai há muitas moradas, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Isso é promessa de Deus, é nisso que tem que ser a nossa esperança. Então a apostasia muitas vezes ela vai estar relacionada com isso daí, as coisas que o próprio mundo oferece, né? Nós temos igual Demas, né? Paulo falando a respeito de Demas, porque Demas, amando mais o presente século, ele nos abandonou. Mas quando eu olho a respeito disso, quando eu olho a respeito das ideologias, quando eu olho a respeito das heresias, quando eu olho a respeito sobre a própria apostasia, referente a isso, a pergunta que fica é, qual é a ação da igreja diante de tudo isso? Como nós precisamos tratar tudo isso? Nós precisamos voltar à orientação de Paulo a Timóteo. Paulo, a Timóteo, conjure-te perante Deus, aquele que há de julgar os vivos e mortos. Pregue a palavra, insista nisso, exorta com toda longanimidade, faça o seu papel. Lá em Efésios 4, né, Paulo também fala sobre isso, sobre as funções de cada um, que ele colocou uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, né? Lá logo na frente fala, né, para que não sejais levados por quaisquer ventos de doutrina. Precisamos exercer cada um o seu papel, cada um a sua função. Então quando eu olho sobre esses pontos, sobre essa questão, a respeito dos inimigos da igreja, eu não consigo talvez trazer uma outra opção, né? Talvez se os irmãos tiverem uma outra forma de enxergar, mas eu não consigo trazer uma outra forma de enxergar a não ser um único quesito, que é: faça o seu papel, se preocupe em fazer o seu papel, se preocupe em ensinar, se preocupe em se basear na palavra, se preocupe principalmente em ajudar uns aos outros, se preocupem com isso. Porque quando fizermos isso, nós estaremos nos fortalecendo contra todos esses inimigos aí. Aí a gente pode falar, né, como a palavra de Deus diz, né? Está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós não vamos derrotar eles aqui não, irmãos. Eles vão continuar até o fim, ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, não importa o que seja, não importa se são ideologias, não importa se são até mesmo pensamentos heréticos, ou até mesmo coisas que nos fazem desistir ou trazer desesperança a respeito da nossa fé, não importa o que seja, mas vai continuar ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E voltamos para a pergunta: qual é a nossa ação? Então a ação da igreja, ela precisa estar sempre baseada em pregar o Evangelho e ensinar a sã doutrina. Pregar o Evangelho e ensinar a sã doutrina. Às vezes é porque, talvez seja, né, pelo pensamento, uma visão muito humana, parece que nós somos muito passivos, né?
Ah, você não vai retrucar não? Vocês não vão revidar não? O mundo está assim, o mundo daquele jeito, vocês não vão revidar não? Vocês não vão combater não? Vocês estão muito passivos. Tá? Quem luta por mim é Deus. Deus é por nós. Pode levantar o que for, pode surgir o que for, mas Deus é por mim, meu querido. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é pela igreja, quem será contra a igreja? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu não vou me preocupar com isso. Eu não vou me preocupar em atacar, não vou me preocupar em retrucar, não vou me preocupar em aniquilar tudo que está se levantando, porque o mundo é assim. O mundo só está seguindo o seu curso natural das coisas. É o curso natural. Eu não posso alterar que o próprio Senhor Deus falou que ia ser. O próprio Deus falou que vai ser assim. Então por que eu vou chegar e falar assim, não aceito que seja assim? Nós temos que aniquilar tudo isso. Eu não posso aceitar que seja desse jeito. Eu falo assim, mas quem disse que vai ser assim não sou eu. Quem disse que vai ser assim é a própria palavra de Deus. Então se eu falo que eu não aceito que seja assim, é como se eu estivesse chegando diante de Deus e falasse assim, Deus, do jeito que você planejou aí, eu não aceito que seja assim não. Eu acho que a gente tem que ganhar e derrotar essa galera toda. A vitória tem que ser minha, é nós que vencemos. É como se eu estivesse chegando diante de Deus falando desse jeito. Porque isso faz parte do plano de Deus. Não fugiu nada do controle dele não, gente. Se está surgindo o que está surgindo neste mundo, não fugiu nada do controle de Deus não. A gente olha para o que Paulo falou há quase 2000 anos atrás. Parece que ele está hoje aqui com a gente, né? Tudo que ele escreveu ali, parece que ele está agora com nós aqui falando, assim, parece que ele viu a gente aqui agora, no momento que nós vivemos. Mas ele já falou isso há esse tempo todo lá atrás, porque faz parte, é o curso natural das coisas, é esse. Então eu não tenho que me preocupar em mudar o curso natural que já foi determinado por Deus. Por isso que, é como eu volto a falar no começo, quando a gente fala sobre os inimigos da igreja, nós não podemos perder o foco de qual é a nossa missão. Porque às vezes nós queremos tomar a frente da batalha. Eu quero tomar a frente da batalha. Eu quero estar na frente ali para poder vencer por conta própria. Mas esquece, a sua missão que Deus colocou para você não é essa, é continuar. Pregue a palavra, insista na sã doutrina, instrua, corrige, exorte com todo o amor, com toda a longanimidade. Foque nisso, que aí sim nós estaremos cumprindo o nosso verdadeiro papel diante das coisas que nos cercam aqui. Pensando também que acompanhando seu raciocínio bem muito correto, Paulo insiste em continuar para que ele ensinasse, continuasse pregando essa doutrina, porque às vezes nós ficamos preocupados com o grupo, né? Pensando, talvez você prepare o estudo bíblico, né? Na sua casa, você não adorou o Senhor de orientação, de repente, puxa vida, eu acho que eu vou desagradar, né? A ou B, né? Porque Paulo estava orientando a Timóteo que você prega, né? Fala a verdade, não importa quem vai ouvir, todos precisam ouvir. Mas se A ou B não vai gostar do que você falar, mas você está falando a verdade. Aí no capítulo 2, esses capítulos aí, 3 e 4, né? Paulo diz assim, olha, o bom soldado de Jesus Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida. Por quê? O objetivo dele é agradar quem o alistou. Não foi a igreja que me alistou, foi a igreja que me chamou. Né? Quem me chamou foi o Senhor. Então ele é o comandante do exército. Eu sou um simples soldado, né? Combatente, né? Então eu tenho que agradar aquele que me alistou, que me chamou para o exército. Os irmãos e as irmãs, né? Nós somos chamados para esse mundo. Mas às vezes a gente se omite, entendeu? Em falar a verdade, porque eu acho que o fulano vai gostar, para mim vai torcer a cara. Às vezes até sai antes de terminar o culto lá fora, né? Já percebe que não gostou. Então Paulo está falando exatamente isso. Bate firme, né? Bate igual o carpinteiro bom, ele bate firme no prego e não erra. Vai até, né? Então, o objetivo dele é esse, né? Se o seu objetivo como um bom carpinteiro é pregar uma peça, você vai bater o prego até não, não quero nem saber se a madeira vai aguentar ou não, né? Então a gente fica preocupado com isso. Eu pensei no estudo bíblico, falar de doutrina de igrejas, eu acho que não vai encaixar bem não. Tem
gente vai gostar. A gente fica preocupado com o público e não com a palavra. Então, isso que Paulo está dizendo aí, prega a verdade, fala a verdade. O objetivo seu é agradar aquele que te chamou, que te alistou. E tem uma coisa a mais: a coroa da vida que é a minha está guardada e trabalhada também para você. E a todos aqueles que amam a sua vida. Né? Então, pensa na coroa, né? Pensa no prêmio que você vai ter depois. Se alguém vai gostar de você ou não, problema quem não gostou. Você deixa que você fale a verdade. Tá? Bem, irmãos, assim a gente concluiu aqui o nosso tema, né, que foi proposto aqui sobre os inimigos da igreja, e que possamos, irmãos, estarmos sempre juntos buscando alternativas de fortalecermos cada vez mais a nossa fé, seja por meio de cânticos, hinos e louvores, né? Hinos espirituais, como Paulo fala, né? Seja por meio da pregação da palavra, seja por meio da nossa comunhão. Irmãos, procuremos estar sempre atentos à palavra de Deus, meus irmãos. E principalmente se a gente tivesse em alguma falta, estivermos, vamos buscar uns aos outros para estarmos nos apoiando, nos auxiliando, crescendo juntos. Vamos estar buscando cada vez mais fortalecer o nosso elo de comunhão, nosso elo de amor, com toda a longanimidade, com toda a bondade, principalmente, né, como também comentamos, né, nos domingos anteriores agora, né, foi comentado no passado, sobre os pilares da igreja, né, a fé, a esperança e o amor. E Paulo concluindo lá, né, porém o maior deles é o amor. Que não vai adiantar de nada nós queremos também corrigir alguém sem amor. Não vai adiantar de nada nós queremos também ficar pregando o evangelho sem nenhum pingo de amor. Paulo, quando ele falou sobre isso, logo depois que ele fala sobre os dons espirituais no capítulo 12, ele destaca o capítulo 13, ele fala assim, ó, tudo quanto eu fizer, se não tiver amor, vai ser como o suar do gongo lá. Só vai fazer barulho, mas não vai ter efeito nenhum. Então que possamos, irmãos, entender de que a nossa maior arma contra esses inimigos da igreja é quando nós nos unimos em torno da palavra de Deus, para a edificação, para a exortação, para a anunciação do Evangelho de Deus. Que eu acho maravilhoso, e eu volto a citar lá em Atos capítulo 4, versículo 29 e 30. A resposta da igreja contra a perseguição foi: Senhor, dá-nos ousadia para anunciarmos cada vez mais o Teu Evangelho. Que possa ser essa nossa oração, irmãos. A gente olha para o mundo e vê que o mundo está difícil, a gente olha para o mundo e vê que as coisas estão difíceis, a gente olha e vê que está surgindo cada coisa que a gente fica até abismado. Então vamos levantar nossa voz em oração, clamando: Senhor, dá-nos ousadia para falarmos mais sobre a Tua verdade, sobre o Teu Evangelho, como o irmão Anabel acabou de destacar, né? Sem se preocupar se vai gostar ou não vai. Não é essa a nossa missão, agradar aos outros. Nossa missão é pregar o Evangelho. Sejam firmes nessa missão de pregarmos o Evangelho baseado na verdade e na sã doutrina. Deus assim nos abençoe. Vamos